Olá, turma, tudo bem? Hoje nós vamos ver aqui, dando continuidade à parte de ondas, né? Nós começamos lá com ondulatória, movimento harmônico, simples. A partezinha mais básica de ondas, né? Definição de onda, onda eletromagnética, onda mecânica, unidimensional, tridimensional, bidimensional. Isso aí eu vou fazer, a gente pode fazer numa aula online, né? Uma aula com vocês. Na aula gravada eu vou fazer basicamente o que é mais aprofundado dentro da parte de ondulatória, tá? Que é a parte de cordas, a parte de tubos sonoros, tá bom? E porque aí fica gravado e vocês podem assistir mais de uma vez, né? E na aula presencial, na aula online, né? A gente pega e faz nesse formato, faz o conteúdo mais simples ali, tá bom? Muito bem, vamos lá. Quando você tem uma corda, pensa num violão. Você tem um violão, você vai ter uma corda. Se você fizer um toque nessa corda, ela vai vibrar, certo? Você faz uma perturbação na corda, ela vai gerar ondas nessa corda. Lembra que a corda está presa nas duas extremidades, hein? Certo? Quando você faz os acordes, você está diminuindo o tamanho da corda, evidentemente você vai ter frequências diferentes, tá bom? Por isso que é interessante, né? O violão, além das cordas, né? Das 6 cordas, que você vai ter as notas, eu não lembro agora a ordem de cada corda, a nota de cada uma. Mas enfim, no momento que você faz, em alguma casa, você prende a corda, você está, na verdade, diminuindo o tamanho dela. O tamanho dessa corda vai determinar o modo de vibração que você está tendo, tá bom? Então vamos lá. Então basicamente isso aqui é uma corda presa dos dois lados. Aqui nós fizemos, lembra que essa corda tem tamanho L, tá? Tudo bem? Eu fiz aqui 3 casos, né? Eu poderia ter feito mais, mas eu vou fazer 3 aqui. Muito bem. Então, presa dos dois lados, quando eu fiz, ela fez apenas um ventre, ou perdão, o ventre, né, é a parte de baixo, né? Ela fez uma crista, certo? A crista, por exemplo, aqui eu tenho uma crista, está lá em cima, a crista é o ponto mais alto, e o ventre, né, é a parte mais baixa. Então ela fez aqui uma onda completa, ó, um comprimento de onda. A onda tem que ter a crista, ter a depressão, o vale, e retorna para cá, né? Beleza, aqui eu tenho uma onda e meia. Aqui eu só tenho meia onda, certo? Então, você observa que essa corda aqui, ela tem meio comprimento de onda. Então, o primeiro modo de vibração é quando ela propaga meio comprimento de onda, quando ela forma meio comprimento de onda, que pode se propagar, evidente, né? Aqui eu tenho 2 meios comprimentos. Nós vamos sempre pensar em meios comprimentos, não um comprimento inteiro. Então aqui eu tenho um meio comprimento, aqui eu tenho 2 meios comprimentos, aqui eu tenho 3 meios comprimentos. Então, ó, primeiro modo de vibração, aqui eu tenho um meio comprimento. No segundo eu tenho 2 meios, 3 meios. N meios, né, é o total, beleza? Se o comprimento tem meio comprimento, se eu fizer uma onda inteira, ela vai ter 2 comprimentos. Concorda comigo? Vamos lá. Se uma corda inteira tem meio comprimento de onda, uma onda tem dois tamanhos de corda, né? Seria isso aqui, ó. Uma onda inteira, ela seria isso e mais isso aqui. Teria 2L, né? 2L. Certo? Se no segundo modo de vibração eu tenho 2 meios comprimentos, um comprimento vai ter uma corda inteira, ó. Um comprimento de onda é uma corda inteira, que é 2L sobre 2, vai dar uma corda inteira.
3 meios comprimentos, é só você inverter, né? Vai ter 2/3 do comprimento da corda. N meios comprimentos vai ter 2L sobre 2L sobre N de comprimento de onda. Perfeito? Lembra qual é a fórmula da frequência de uma onda? Certo? A frequência é a velocidade dividido pelo comprimento. Certo? Velocidade sobre o comprimento é a frequência de uma onda. Mas veja bem, quem é o comprimento aqui? Não é 2L? Então vamos colocar 2L aqui. Quem é o comprimento aqui? Não é 2L sobre 2? 2, né? Então vai ficar, lembra que está lá embaixo, você vai inverter, vai ficar 2 sobre 2L. Aqui não é 2L sobre 3, vai ficar 3 sobre 2L. Aqui não é 2L sobre N, vai ficar N sobre 2L. E multiplicando por V, evidente, né? Na fórmula. Então aqui é uma fórmula geral para as frequências dos modos de vibração, onde N são números naturais a partir de 1. Primeiro modo, que é o modo fundamental, tá? Esse é chamado de modo fundamental. Perfeito? Tá? Quando você tem meio comprimento é o modo fundamental. Em uma corda. O tubo vai depender se o tubo é aberto de um lado, fechado do outro, se ele é aberto dos dois lados. A corda não, ela tem que estar presa dos dois lados, senão você não vai conseguir fazer a vibração dela, é evidente, né? Imagina a corda presa de um lado e solta do outro. Aí não tem. Muito bem. Agora, vem para cá. Uma corda... isso aqui seria uma corda dessa aqui, tá? Só que eu fiz ela com uma espessura maior. Uma corda, ela na hora que ela está presa dos lados, ela tem uma tração, não tem? Tem uma força tracionando, tá? E a força que é de um lado é do outro também. Ação-reação, né? Se ela está presa de um lado com 10 newtons, ela vai estar presa do outro lado com 10 newtons também. Beleza? A espessura da corda... né? Pensa que isso aqui fosse uma corda, então isso aqui é a área dela, tá? Beleza? Nós vamos chamar isso aí, evidente, é a superfície. Agora, veja bem, a corda vai ter uma massa. Então, a gente vai dizer que tem uma densidade superficial. Densidade linear é a massa em relação ao comprimento. Densidade superficial é a massa em relação à superfície. Tudo bem? Então vamos lá. Como é que eu acho a velocidade de propagação de uma onda? Em relação à densidade e à força aplicada. Está aqui, ó, raiz de F dividido pela densidade superficial. Mas quem é a velocidade? A velocidade está inserida na fórmula da frequência. Perfeito? Então eu posso colocar essa fórmula da velocidade na fórmula da frequência. Então vai ter frequência igual a N sobre 2L, porque aí vai depender do meu modo fundamental, que multiplica a raiz de F sobre ds. Tá? Então veja bem, eu posso ter a velocidade... né? Se você tiver a velocidade de propagação de onda, acabou, você acha a frequência. Mais uma questão um pouquinho mais aprofundada, ao invés de ele te dar a velocidade, ele vai dizer que existe uma força, existe uma densidade superficial. Aí você vai usar, antes você tem que calcular essa velocidade em função dessa fórmula. Tá bom, gente? Isso é muito comum, prova de escola naval, ele jamais vai te perguntar, né, sobre essa fórmula para você achar a frequência fundamental, tá? Certo? Ou as frequências dos modos de vibração. Ele sempre vai trazer densidade, ele vai te dar uma aprofundada, né, nesse assunto. Tá bom, galera? Eu estou enviando para vocês bateria de exercícios para vocês aprimorarem, né, e reforçarem esse conhecimento. Tá bom? Grande abraço a todos. Depois eu envio a partezinha de cordas... perdão, de tubos sonoros, tá bom? Valeu!